Olá, meu nome é David, sou engenheiro civil e neste vídeo nós vamos falar sobre a diferença entre a tensão cortante e a tensão de cisalhamento. A tensão cortante sempre está ligada ao contato. A palavra-chave para entender a tensão cortante é contato. E a palavra-chave para entender a tensão de cisalhamento é corte. Observe, por exemplo, este parafuso que está aparecendo para vocês no vídeo. E observe que este parafuso está sendo tracionado por uma carga P, uma carga qualquer P. E essa carga P, ela produz tensões de cisalhamento e tensões cortantes ao longo deste parafuso. Observe na tela esta imagem. Observe que eu destaquei em vermelho a parte que está em contato com o parafuso. Observe que existem duas estruturas. Uma estrutura está puxando um parafuso para um lado e a outra estrutura está puxando o parafuso para o outro, provocando tensões de contato ou tensões cortantes neste parafuso. E observe que a oposição entre as tensões cortantes ou as tensões de contato produzem cortes. É como se estivesse passando uma tesoura neste parafuso. Então, essa tesoura ou esse corte está sendo causado em duas seções. Nós podemos ver que eu representei essas duas seções em azul. E nessas exatas duas seções, o parafuso tende a ser cortado. Então essa é a diferença entre a tensão cortante e a tensão de cisalhamento. A tensão cortante é a parte que está em contato e a tensão de cisalhamento é provocada pela oposição de sentidos entre as tensões cortantes, ou seja, a parte que está tendendo a cortar no parafuso. Bom, vocês estão vendo no vídeo que eu atribuí alguns valores numéricos e a partir desses valores nós vamos encontrar a tensão cortante e a tensão de cisalhamento. Vamos começar com a tensão cortante. Nós temos duas possibilidades para encontrar a tensão cortante. A primeira possibilidade é encontrar a tensão cortante entre a estrutura mais clara e o parafuso e a estrutura mais escura e o parafuso. São duas possibilidades, porque são duas estruturas que estão produzindo diferentes tensões cortantes neste parafuso. Observe que a estrutura mais clara ela está em contato com o parafuso em apenas uma parte e a estrutura mais escura está em contato com o parafuso em duas partes. Então, a tensão cortante produzida por essas duas estruturas em relação ao parafuso são diferentes. Então, nós podemos calcular duas tensões cortantes diferentes. Vamos começar com a tensão cortante da estrutura mais clara em relação ao parafuso. Observe que a parte da estrutura clara que está em contato com o parafuso é uma região retangular. E essa região retangular, ela tem base igual ao diâmetro do parafuso e altura igual à espessura dessa placa. Então, a base é 6 e a espessura é 5 milímetros. 5 vezes 6, 30. Então, nós encontramos a área cortante, a área que está em contato com o parafuso da placa mais clara, da estrutura mais clara. Então, a força nós já sabemos, 3 kN. É a força que está provocando a tensão cortante. A tensão é igual a força sobre área. Eu vou converter quilonewtons para newtons. Então, 3 kN é igual a 3.000 newtons. 3.000 newtons dividido por 30 milímetros quadrados vai dar igual a 100 MPa. Então, nós encontramos a tensão cortante da estrutura mais clara em relação ao parafuso. Nós também podemos encontrar a tensão cortante da estrutura mais escura em relação ao parafuso. A força nós já sabemos que é 3 kN ou 3.000 newtons, né? A força que produz a tensão cortante é a mesma, não muda. Mas a área cortante muda, ou a área que está em contato com o parafuso muda. Então, a tensão cortante da estrutura mais escura em relação ao parafuso é 3.000 newtons dividido por 2 vezes 30 milímetros quadrados. Porque agora a área retangular está multiplicada por 2, porque a estrutura está tocando no parafuso em duas partes. Então, 3.000 newtons dividido por 2 vezes 30, que é igual a 60, é igual a 50 MPa. Essa é a tensão cortante produzida pela estrutura mais escura em relação ao parafuso. Por fim, nós podemos encontrar a tensão de cisalhamento, ou seja, a parte que está cortando o parafuso. A tensão média de cisalhamento é igual à força, já sabemos que é 3 kN. A mesma força de tração que produz as tensões cortantes produz também a tensão de cisalhamento. Então, 3 kN ou 3.000 newtons dividido pela área que está cisalhando. O parafuso está cisalhando em duas áreas, duas seções. E a seção do parafuso ela é igual à área de uma seção circular. O parafuso ele tem um diâmetro.
Então, a área da seção circular é igual a π vezes d ao quadrado sobre 4. E tudo isso multiplicado por 2, porque está tocando em duas seções diferentes. Então, a área cisalhante é igual a 2 vezes π vezes 6 ao quadrado sobre 4, que é igual a 56,55 milímetros quadrados. E a tensão é a força sobre área. A força já sabemos que é 3.000 newtons. Então, 3.000 newtons dividido por 56,55 milímetros quadrados é igual a 53,1 MPa. Então, essa é a tensão cisalhante. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de avaliar o vídeo aqui embaixo. E se você tiver alguma dúvida, você pode perguntar nos comentários.